Bom dia, aqui direto de Babilônia, perto do rio Cobar. O calor está realmente forte, né? A cara de acabar é por causa do calor. E vamos em frente. Hoje o Senhor mostrava na parte da manhã três figuras, né? Um profeta Elias profeta Elias, depois profeta Eliseu, depois o rei, agora eu vou esquecer o nome dele, depois eu comento sobre ele. Vamos voltar. Bora aqui um pouquinho. E aí o Senhor depois ficou falando sobre eles. E a coisa interessante era o seguinte: os três são homens de Deus, os três são ungidos pelo Espírito, agindo pelo Espírito, fazendo coisas no seu tempo. À primeira vista, quando você vai ler ou saber sobre eles, o rei Ezequias, ao ler sobre eles, botar eles os três em conjunto, talvez você não entenda aquilo que Deus está querendo te dizer, né? Eu estava lendo com a minha mulher e ela falou: por que Deus não está falando comigo? Me deu essa passagem. E aí eu falei: vamos rezar sobre isso, vamos ver o que Deus está falando. Eu acho que Deus não perde tempo ao falar alguma coisa. Na verdade, ele contou uma história toda depois, né? Mas eu vou começar com a primeira fala, o primeiro texto. E aí mostrava os três, né? E o que ele queria dizer sobre os três? Como eu falei, os três são servos de Deus, os três são movidos pelo Espírito Santo, ungidos por Ele, mas em cada um deles o momento é diferente. Então o que Deus estava mostrando, que Ele age de diversas formas de acordo com o tempo que você está vivendo e com a necessidade daquele tempo e daquele local. Aqui no tempo de hoje, em Babilônia, no final dos tempos, é um tipo diferente, talvez dos outros. Você vai identificar pelo tempo que você está vivendo, né? Então, vamos lá, é profeta Elias. Profeta Elias foi um momento que o povo de Deus passava, era final de um tempo. A maioria não sabe reconhecer quando é final de um tempo, né? Ali que ele vivia era final de um tempo e uma grande provação. O povo foi todo ele levado a adorar Baal, largou o verdadeiro Deus e foi para Baal. E a maioria dos sacerdotes também foram. Na verdade, pouquíssimos não foram, né? Você acha que o tempo de hoje é muito diferente? Baal tem vários nomes, né? Quando um sacerdote ou o povo leva o povo de Deus para ideologia, para política, para essas coisas, está fazendo adorar um Deus, não o verdadeiro Deus, um Baal, né? Um senhor da terra. Você vê muito coisa esquisita aí, né? A igreja até já manifesta quando é errado, por exemplo, a teologia da libertação. É um erro profundo, né? Já foi condenado pela igreja. Já foi excluído, heresia, né? Mas tem muitos padres e bispos que seguem, que fazem. Sabe, se Jesus estivesse aqui agora, eu falaria sacerdotes da sinagoga de Satanás, né? Não era diferente dos tempos de Jesus em algumas coisas, né? E nem muito diferente dos tempos de Elias.
E Deus deu poder forte para Elias, né? Fazia chover fogo, ele fez parar as chuvas. Foi um tempo de aridez, de deserto, de falta d'água e falta de comida. Vou dar um spoiler. Quando uma das testemunhas, que é Elias, quando se manifestar, ele vai trazer a mesma coisa, tá? Vai ser um tempo de falta de chuvas, carestia de comida, vai ser terrível. E Deus deu para mim, também para Elias, deu o poder de ressuscitar mortos. Mas ele ressuscitou algum morto do povo de Deus? Não. Ele ressuscitou o morto, que era o filho da mulher que o recebeu em sua casa, que o ajudou, né? O filho dela morreu e ele orou por ela e ele ressuscitou. Ele não era israelita, não. Mas Jesus falou, né? Quando receberes a mim na profissão de qualquer um, segundo os seus carismas e a fé que ele está levando, né? A fé dos poderes que o Senhor está mostrando, vai receber a recompensa do carisma daquela que Deus deu para aquela pessoa. Pega lá na palavra, no Evangelho, não falou isso? Né? E essa mulher, que não era do povo de Deus, que recebeu a viúva de Sarepta, é isso? Acho que é. Recebeu ele como profeta, e no final de todo o trabalho dele lá, ela recebeu a recompensa de um profeta. Ele ressuscitou o filho dela. E todo o trabalho que Elias fez, não dá para falar em vídeozinho pequeno. Depois, Deus falou sobre Eliseu. A maioria desconhece Eliseu, né? Qual é o tempo de Eliseu? Eliseu foi o profeta que se seguiu a Elias, né? O Baal já tinha caído, as tropas de Baal tinham caído, muita gente já tinha deixado de existir, né? Vamos chamar assim, que eu não posso falar a palavra, por adorar deuses estranhos dentro do povo de Deus, e estava reconstruindo a terra de Israel, e eles seriam atacados por causa disso, porque enquanto eles estavam com Baal, os povos ao seu lado não atacavam. Mas quando o povo, né, de Deus voltou para Deus, aí os povos resolveram atacar eles, né? Entendeu a dica? Né? E Eliseu foi aquele que ajudou o rei a se livrar dos ataques dos povos vizinhos, né? Que eram adoradores de Baal. Diga-se de passagem. Então, e os reis, eles faziam escaramuças, guerras e tal, e tudo dava errado. E um dos reis falou assim: como é possível? É muito bem montado, as pessoas excelentes guerreiros, e todas as vezes a gente perde. Quem está avisando para eles das nossas táticas? E aí um dos generais fala: é um profeta chamado Eliseu, que ele escuta o Deus vivo e ele fala de tudo que a gente faz com antecedência e desmascara todos os nossos planos. Aí o rei entra em desespero. Não tinha como ganhar o Deus verdadeiro, e eles tinham uma pessoa que passava todos os seus segredos. E pega a vida de Eliseu, é fantástico. Todo dia tinha milagre. Todo dia tinha milagre. É fantástico. Leia sobre Eliseu. Então você vê que Deus guiou o povo usando Elias, depois guia o povo de novo usando Eliseu, 2 profetas, e depois Deus vai guiar o povo de novo usando o rei, esqueci o nome dele de novo,
mas que tinha um outro profeta junto dele, fortíssimo. Acho que foi Isaías. Acho que foi. Agora já não lembro, mas acho que é. E que o ajudou demais, e foi um rei extremamente de Deus, levava o povo para Deus e fazia cumprir os seus preceitos, fazia cumprir as ordens de Deus, e aconteciam coisas fantásticas com ele. Uma dessas coisas fantásticas, que ele ia morrer por uma doença mortal. Ele, sabendo que ia morrer, ele chega para Deus, na intimidade que ele tinha com Deus, e chora para Deus. E Deus... Vamos lá, volta um pouquinho. Ele tem essa doença mortal. O profeta vai na casa do rei e fala que ele realmente vai morrer. Deus já falou. E ele chora, depois que o profeta sai, ele chora na presença de Deus, porque não poderia mais louvá-lo no mundo dos vivos. Pede perdão, essa coisa toda. E depois, aí Deus vai, pega o profeta no meio do caminho dele, da casa do rei para a casa dele, fala assim, volta lá, e fala para o rei, não vou lembrar o nome, fala para o rei que eu estou dizendo que ele agora vai ficar curado. E ele vai lá, volta, fala com o rei, e o rei, mas que prova eu tenho? E aí o profeta aí vai falar, Deus fará os relógios do sol atrasar 1 hora. E isso já está até confirmado até pela NASA, que teve uma parada da Terra. Mas isso é outra história. E Deus, ou seja, ele não só fez a Terra parar de girar em torno do Sol, como retrocedeu 1 hora. Ou seja, ele andou 2 horas para trás. E o rei acreditou e ficou curado. Mas foi um tempo que Deus, diferente dos tempos de Elias e de Eliseu, era um tempo de fortalecimento do povo de Deus e de firmeza deles, para aquilo que Deus queria daquele povo. Ou seja, para cada um dos momentos de Deus, Deus usou profetas, usou a palavra e formas diferentes para fazer aquilo que tinha que ser feito. E o mais engraçado, porque Deus é o Senhor da criação. Ele fez a criação com suas prerrogativas, suas leis, né? Mas quando Deus está operando, as leis da natureza, ele inverte. Todas as leis estão submissas a Deus, não Deus às leis. E ele usa como quiser, o que ele quiser, quem ele quiser, e subverte que ele quiser. Então tem muita gente que tem uma dificuldade tremenda de agir com Deus, porque não é capaz de entender os jeitos de Deus, que Deus pode fazer. Então, se você não compreende isso, você dificilmente vai ver milagres. Dificilmente vai compreender o jeito de Deus agir. A forma mais clássica que todo mundo entende, a ler o Evangelho, é aquele negócio de Deus, Jesus falando, né? O homem é para o sábado ou o sábado é para o homem, né? Ou seja, Deus vai usar o sábado segundo a necessidade para o melhor para o homem. Não uma lei que deve ser a ferro e fogo para prejudicar o homem, né? Em certas situações, ele inverte a situação. Então, e o interessante de todos os homens ou mulheres de Deus é que Deus vai botar isso profundamente no seu coração, esse conhecimento, vai pedir situações complicadas e vai fazer as situações complicadas acontecerem, e você vai ter que usar o dom da fé e aquilo que o Senhor lhe deu a aprender para saber sair das situações. Mas aí, poxa vida, Senhor, mais isso, mais aquilo. Eu falei, Senhor, mas tudo bem, nós temos muitos homens de Deus
E aí Deus fez uma pequena revelação particular, né? Quisera que todos os meus servos fossem realmente homens e mulheres fortes na fé e na sua convicção, mas de fato não são. Eu boto para cada um deles até onde eles podem ir e não peço nada além, porque eu não posso pedir algo que vá ser maior que ele possa fazer e, portanto, ele cairia em pecado, em desobediência. Então ele só vai até certo nível. E a maioria, esse nível profundo, não. Esse nível é muito raso, por incrível que pareça, né? E a maioria se pega na lei, nas formas mais básicas, para se manter dentro do ensinamento de Deus. E Deus está querendo que você se aprofunde profundamente e possa ser um instrumento que Deus possa usar muito forte. Mas depende da sua resposta para Deus e até que ponto você está querendo se realmente seguir a Deus e viver o milagre de Deus. Viver o milagre de Deus é difícil, é complicado. É por isso que Deus fala que você vai ter que pagar o preço da fé. A maioria não quer. A maioria quer sombra e água fresca. Com Deus, pega lá Elias, vê se ele teve sombra e água fresca. Pega Eliseu, no meio dos combates. Pega o rei, lá nas coisas internas todas que ele tinha que fazer o povo acreditar se foi fácil. Nenhuma das vezes foi fácil, né? Então Deus unge e espera da gente que nós usemos essa unção para fazer os trabalhos deles e o chamado de Deus. Queira Deus, né, que você esteja escutando, seja também esta pessoa, né? Que a maioria não quer ser purificado no cadinho. E para você ficar perto de Deus, tem que ser purificado. Não tem jeito. E a purificação quem faz é Ele. Não sou eu, não é você, não é ninguém. É só Ele e até no limite que Ele sabe que você pode ir. Então agradece a Deus se você está numa purificação. Agradece a Deus se você foi chamado. Agradece a Deus pela unção do Espírito Santo que Ele te dá. E haja na fé e caminhe pelo Espírito Santo. Nós vivemos tempos, como eu falei no começo, vivemos na grande Babilônia e está muita coisa corrompida. Escuta o Espírito Santo, escuta, pega lá a lei dos antigos, pega lá o livro dos santos, pega as Bíblias que ainda não foram adulteradas. Você não sabia? Tem muita coisa, tem Bíblias que não são mais de Deus. A recomendação? Eu gosto de usar duas. A Jerusalém e a Ave Maria. E edições antigas. Fica a dica. Tem coisas já escritas novamente que não vem de Deus. Né? Bom, que o Senhor te dê ouvidos de escutar e olhos de ver. Faz o bem.